Então, boa noite a todos. Boa noite. Vamos relaxar e iniciar o nosso estudo de hoje, né? Eu acho que a Fernanda e o Paulo não vão poder participar, né? Eu acho que estão com dengue, estão no hospital e tudo mais. A gente vai continuar fazendo o estudo aqui, lendo o capítulo e comentando, né? Aquilo que a gente conseguir entender e a discussão em grupo, tá ok? Então, vamos todos relaxar mais uma vez, né? Agradecer a toda a equipe espiritual, ao nosso querido Ezequiel e ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade de mais uma vez estarmos todos aqui da equipe estudando, para que possamos nos aperfeiçoar e cada dia aumentar o nosso conhecimento e que possamos ser sábios, né, para utilizar esse conhecimento em prol dos nossos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Você pode ler para a gente, Fernando? Aí todos a gente comentar, dar uma paradinha e discutir o que entendeu? Tá, eu vou ler. Bom, então a gente parou. Não é inútil esclarecer o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática pelo convívio diário com a dor. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez. Situação essa que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamado ao testemunho edificante da abelha operosa na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta saltitante, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Fim do parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que, nos últimos instantes, os vagios do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe, e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Jungido aos despojos por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Vários amigos visitadores, em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados, têm vindo à necrópole tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Pode seguir? Pode, vou ler mais um pouquinho, só para a gente entender, depois a gente começa a discutir. Indiquei, porém, o laço fluídico que ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putréfata. Não teremos recursos para aliviá-la? Tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei. Quem sabe chegou o momento? Não será razoável cortar o grilhão? Que diz? Objetou surpreso o interlocutor. Não pode ser, temos ordens. Por que tamanha exigência insistir? Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta, a destruir o que encontrasse. Não tem direito, como mãe fiel ao dever, de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino, e como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor.
É da lei natural que o lavador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será liberta e dominará sono reparador, em estância de paz que nunca falta ao necessitado reconhecido as bênçãos de Deus. Joana, uma paradinha. Vamos discutir aqui um pouquinho tudo isso que foi falado aí, né? Pelo que eu li aqui, que eu recordando, a gente está estudando o capítulo 15, né? E aqui é no momento em que o André Luiz vai acompanhar o enterro lá do Dimas, né? O sepultamento, né? E quando eles estão dirigindo lá para o sepultamento, eles veem essa mulher, né? Acho que estava presa lá no corpo dela e reclamando muito, né? Foi isso que falou o texto aí. E o que a gente pode ver, igual comenta aqui, que o próprio André Luiz ficou tipo com pena dela e queria ajudá-la de qualquer maneira, né? Por que a gente não pode ajudar? E a gente vê que, por exemplo, acho que tinha um cara lá que estava no cemitério, agora fugiu o nome dele aqui, que o cara falou com ele aqui no finalzinho, né? Que não podia libertar ela do corpo, porque senão ela voltaria para a casa dela para poder perturbar a família, né? E interessante que está mostrando um processo que dessa mulher. Como é que foi a vida dela? Foi uma mulher que parece que ela não queria a questão da maternidade, e quando ela se viu no finalzinho, quando ela estava tendo um filho, que ela faleceu, mas já era tarde demais, então acabou falecendo. Então ela ficou muito presa aos excessos da matéria, ao apego, acho que à beleza do corpo, né? E como isso é perturbador após a morte, né? Então essas são coisas que a gente tem que observar e aprender com esses ensinamentos aqui do André Luiz. Aqui fala até aqui, ó, quando acalmar as paixões vulcânicas, né? Ou seja, são palavras fortíssimas, né? Vulcânico quer dizer assim, aquele negócio está em erupção. Então, se libertar ela do corpo nesse momento, ela vai prejudicar em muito, tanto o filho quanto o marido, parece que foi um marido honesto, que a própria vida lhe deu, e prejudicaria demais essa família. Então, por lei, ela tem que ficar ali, presa um certo tempo, até que ela acalme essas paixões dela. Agora, imagine quanto sofrimento que esse espírito passa, né? Às vezes por falta de conhecimento, né? O que vocês acham aí? Acho que foi isso aqui que me chamou a atenção. Eu pensei um pouco na fala do André Luiz, porque eu estou lendo um outro livro que vai muito de encontro a pergunta dele, né, a insistência dele, entre aspas, ali para resolver a situação, de como que a gente estudar é importante, né, porque diante de uma situação assim, que você vê o sofrimento do outro e que você não pode fazer nada, entre tese, a primeira coisa é você meio que você fica impotente, e se você não entende, né, que tem um processo muito maior acontecendo, a gente, pela nossa imprevidência, a gente vai pela paixão ali de se revoltar com Deus, né? Então, Deus está sendo injusto, Deus está punindo. Então, como que o estudo, mais uma vez, é importante, né? Desde a carne para você, quando você chega no mundo espiritual, você vai se deparar com situações muito mais complexas, né? Que para a gente agora tem um véu. Então... Sim. Eu acho que o André Luiz ele vem justamente, né, descortinar, né, essas coisas. O que acontece do lado do mundo espiritual para que nós tenhamos esse benefício, né, desse conhecimento, para que todos nós possamos nos preparar. Não para a morte, igual Ezequiel falou outro dia, né? Nós temos que nos preparar para a vida, porque a vida é continuidade, né? Então, se eu estou me preparando para a vida, quando todos nós passarmos pelo momento do desencarne, nós vamos estar um pouco mais preparados para continuar. E com esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, né? Eu acho que isso que é importante. E outra coisa que me chamou a atenção é disso que você acabou de falar, do André Luiz, né? Ele, de uma certa forma, ele foi intempestivo, né? Querendo resolver o problema lá da moça, mas a gente percebe a questão da disciplina, né? E como tem ordem no mundo espiritual.
Porque não adianta ele chegar lá, não vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, tem todo um procedimento. Tem um pessoal que já é responsável lá pelo cemitério, eles que vão ficar lá, eles que sabem o que tem que fazer, o momento correto de fazer o desligamento do espírito, do corpo, né? Então, como que é importante realmente esse conhecimento. Ô, Wilker, ele tem outra questão, eu acho que ela também não estava receptiva ao auxílio superior, né? Coloca aqui, igual fala Sim. aqui, a pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, ou seja, ela era tão materialista, né, que ela não tinha a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior, então ela não estava aberta. E aí, mais embaixo, né, coloca os benfeitores desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas. É como se esperasse ela dar uma abertura para auxiliá-la, né? E aí vem aquela questão, todos nós recebemos auxílio, né? Igual a gente já discutiu isso aqui, para que a gente receba o auxílio, a gente tem que ter abertura, né? Tem que dar abertura para isso. Sim. Então, que seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Então, às vezes, no intuito de ajudar, podia até provocar um mal maior, né? Sim, mas às vezes, Abel, até para você estar receptivo, seria necessário ela primeiro, digamos assim, gastar toda essa energia dela, né, deixar baixar bastante para que ela esteja receptiva. Por exemplo, se a gente pensar a história do próprio André Luiz, ele só recebeu o socorro depois que ele exauriu toda aquela energia dele de revolta, de falta de conhecimento, e quando ele suplicou, de fato, aí ele teve auxílio. E o engraçado é o seguinte, que se a gente trouxer isso para a nossa vida aqui na Terra, como encarnado, às vezes a gente fica querendo ajudar certas pessoas. E às vezes a pessoa não quer ajuda. Outra vez mesmo você contou, tem um caso que aconteceu com você, que você tentou ajudar um mendigo e o cara não queria ajuda. E a gente fica até assim, poxa vida, o cara não quer, né? Então, é a gente compreender quando que o outro está aberto a receber ajuda. Às vezes, isso não quer dizer que a gente não seja caridoso, não esteja preocupado com a pessoa. Eu acho que falta a gente aprender estar ali do lado daquela pessoa para que quando ela precisar, estou à disposição para poder ajudar. Mas enquanto ela não pedir, eu não posso ajudá-la. Tem que esperar o tempo dela. Eu acho que isso é um aprendizado que às vezes a gente não tem, né? E eu acho que tem mais, assim, a gente quer resolver o problema do outro, porque a gente quer se livrar daquilo, né, tipo, controlar a situação ao nosso ver, aquilo que nos convém, ou a gente quer realmente auxiliar a pessoa, né, porque às vezes auxiliar é simplesmente você estar ali emanando um pensamento positivo para que a pessoa tenha forças, né, para vivenciar aquela situação. Então, acho que tem muito a ver também com o sentimento de posse, né, que o Ezequiel fala tanto com a gente, né, isso de achar que a pessoa é nossa, que ela não pode vivenciar problemas, sendo que a gente sabe que é o espinho na carne, é o que nos corrige, né, é o que nos mantém na linha. É o que eu citei, por exemplo, foi o exemplo que a própria Isabel um dia comentou conosco, que ela tinha um mendigo na rua, ela viu o cara lá e queria ajudar o cara. Correu na casa dela, pegou o lanche lá, levou pro cara. Na hora que foi dar para ele deu um tapa lá, derrubou que não queria. Tipo assim, poxa, você viu o cara... Assim, hã? A colinha que eu entreguei para ele me deu uma sacolada no rosto. Aí. Então, aí ela fica até assustada. Quer dizer, ela tentou ajudar de alguma forma e depois a gente fica até assim, né? Nossa, ele não pediu ajuda, né? Então, tem a questão do orgulho da pessoa que não quer receber. E às vezes tem, sei lá, o orgulho da gente também de pensar em, assim, eu estou te ajudando e você não quer receber. Então, eu acho que tem aprendizado dos dois lados, né? E é isso que a gente tem que tentar, né, todos nós, através da busca do conhecimento e do estudo, da vivência mesmo de cada dia, né? Cada situação nos leva a passar por provas que nos ponha realmente à prova para poder aprender determinadas coisas na vida, né? Seja na paciência, seja nessa questão do nosso egoísmo, seja com relação
nossa vaidade. Então, o tempo todo a gente está vivendo pequenas situações que nos provam para que a gente possa ficar cada dia melhor, né? No caso dessa mulher aí que ela está desencarnada, ela estava tão apegada ao corpo físico, preocupada talvez com beleza, eu deduzo que seja isso, né? Que ela não queria engravidar e depois que o filho dela nasceu, que ela faleceu, ela foi se dar conta, mas já era tarde demais, né? Então aí acho que fica a questão da culpa, né? Uma série de coisas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Pode continuar lendo aí, Ana, fazendo favor. A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação, prosseguia gritando, qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me a outras zonas, de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes na vigília da loucura, disse calmo. E designando um velhote desencarnado de cócoras sobre a própria campa, acrescentou: venha e escute-o. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o mundo. Ai, meu Deus, dizia. Quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, rogava súplice. Quem são? Querem roubar-me. Socorram-me, socorram-me. Debalde, enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. Não houve, informou o sentinela obsequioso. A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação e, como vê, não podemos em sã consciência facilitar a retirada, porque irá castigar os herdeiros e zurzi-los diariamente. Por que não pudesse dissimular o espanto que me tomara o coração, o servidor otimista acentuou. Não há motivos para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes, aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos, que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais. Tal o estado deplorável de suas consciências, atraídas para as trevas pesadas. Sem fugir do padrão de tranquilidade do colaborador conciso do serviço a realizar, acrescentou. Segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo chamou-me a postos. Agradeci ao amável informante, profundamente emocionado pelo que vira, e despedi-me incontinente. Esvaíra-se de companheiros encarnados da necrópole e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Após agradecimentos mútuos e recíprocos votos de paz, sentimos-nos enfim em condição de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Como se sentira Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhe as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecer a outra. Pode seguir? Pode. Em minha esfera pessoal de observação, não pudera colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses da vida eterna, e no derradeiro transe carnal, minha inconsciência fora completa. Nosso dirigente percebeu meu propósito e falou bem-humorado. Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Manifestei-lhe reconhecimento enquanto recém-liberto aqueceu bondoso aos meus desejos. Sente ainda os fenômenos da dor física, comecei. Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele delicadamente. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Apesar da reduzida fração de tempo em que me desejo desperto, já pude fazer semelhante observação. E os 5 sentidos? Tenho-os em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer.
mas esse desejo não é incômodo ou torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso. Ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo, sorridente, desarmou minha pesquisa, asseverando: você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseje, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte, certo, porém, de que não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos ante meus impulsos juvenis de saber e, amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta. E aí, o que vocês acham? Eu fiquei me perguntando aqui agora, se, por exemplo, a água fluídica, né, que a gente vê no nosso lar, né, a água que a gente vê também nas reuniões mediúnicas, se ela tem do lado de lá ainda por conta dessa prisão que a gente ainda tem com o corpo, se, por exemplo, um espírito mais evoluído, se ele tem a necessidade também de bebê-lo. Assim, pelo que a gente tem estudado com Ezequiel e aprendido aí nas obras de André Luiz, né, na minha visão, digamos assim, o mundo espiritual também tem matéria, só que a matéria, ela é muito sutil, né? Se a gente olhar no livro dos Espíritos, né, existem três coisas no universo: Deus, Espírito e matéria. Só tem isso. E o Espírito, para se desenvolver, ele precisa da matéria, né? Então, se a gente imaginar, por exemplo, que os infinitos orbes que tem no universo e nas infinitas dimensões que existem no universo, em todas elas tem matéria, né? Desde a mais grosseira, que é a nossa, até a mais sutil. E toda essa matéria, ela envolve tudo que existe, né? Que é através do fluido cósmico universal. Talvez não da maneira como a gente entenda, consiga perceber com os nossos sentidos, né? Mas essa matéria, ela existe no mundo espiritual também, né? Acho que não tem lugar onde não exista matéria. Então, acho que lá existe água, sim, talvez, só que como é que eu posso escrever? Porque na minha mente eu fico pensando assim, igual eu já vi o Ezequiel falar. Por exemplo, a célula, as nossas células, para ela se desenvolver, ela também precisa de um corpo. O corpo é a própria a matéria, né? A nossa célula física. E existe a célula espiritual. Então a célula está encarnada numa célula física. E assim também acho que tudo que existe, né? Inclusive o princípio inteligente para se desenvolver, ele se liga de alguma forma pelo mineral e até chegar no animal. Então, existe matéria, acho que lá existe água, os espíritos lá bebem, acho que comem também da mesma forma, só que não da maneira como a gente se alimenta aqui, entendeu? Eu vejo assim, não sei o que vocês acham. Alguém levantou a mão? Mauro, vai lá, Mauro. Sim, Ana, Mauro caiu. Alguém mais quer comentar? Não? É só porque eu lembro que isso que você está comentando, assim, o Vicente até chegou a comentar comigo uma vez que, por exemplo, lá no centro, tem até quadra de futebol, né? Justamente porque o espírito ainda precisa do contato ainda com a matéria, né? Outros livros do André Luiz também. Mas eu só fiquei na dúvida se essa necessidade disso, né? Dessa sensação de estar ingerindo algo, se isso era para espíritos assim, né? Mas precisam se desenvolver por mais tempo. Mas se espíritos, por exemplo, puros ainda têm essa mesma necessidade. Se a gente Eu olhar... tenho muita dificuldade até hoje, de pensar numa vida espiritual com tanta concretude, ou com tanta similaridade que a gente tem aqui, né? Eu tenho muita dificuldade disso. Pensar que sente fome, que vai comer, que vai casar, que vai
ter uma família lá. Eu tenho muita dificuldade disso, Williker. É porque eu também tinha, Patrícia, mas a gente começa a analisar de uma maneira mais, igual eu falei com você, lógica, né? Que assim, a evolução não dá salto, né? Se a gente pensar, por exemplo, na questão dos animais, como é que desenvolve? O próprio Ezequiel, num dessas orações que ele fez aí, não sei se foi das conversas com os médios, ele estava falando disso sobre a questão de dimensão. Então, nós estamos numa dimensão física. Então, à medida que a gente vai evoluindo, você vai mudando o grau de dimensão. Então, na Terra, tem várias dimensões. À medida que a vibração do espírito, à medida que você vai evoluindo, você vai vibrando com a velocidade, eu acredito, maior, não sei se eu estou falando bobagem, aí o seu corpo ele fica mais etéreo, mais sutil. Então, nossos sentidos não conseguem perceber. A percepção através da mediunidade, né? Tanto é que vários espíritos lá no nosso lar, eles também não percebem alguns espíritos do nível mais superior. É preciso da mediunidade desses espíritos lá para conversar com espíritos superiores. Às vezes o espírito superior tem que descer até a frequência deles, até a dimensão deles, para conseguir conversar com eles. Então, tipo assim, eu fico imaginando assim, como se fosse várias faixas. À medida que você vai mudando de faixa, você começa a enxergar um novo mundo, uma coisa totalmente diferente. Mas o seu corpo tá lá. E à medida que você vai evoluindo, talvez você vai se desprendendo dessa forma física como nós nos conhecemos, entendeu? Então, o que eu imagino? Por exemplo, nós temos intestino. Para que serve o intestino? Certamente para despertar alguma coisa no espírito. À medida que você vai despertando conseguiu aprender tudo, talvez chegue um certo patamar que você não precisa de intestino mais. Aprendi a não ter raiva. Talvez, quando a gente tem raiva, geralmente dói o estômago, né? Você fica nervoso aqui, dói o estômago. Sei lá, quando tem medo, acho que é o rim, né? Algumas coisas ligadas ao rim. Então, acho que cada órgão tem uma função de aprendizado para o espírito. Então, à medida que você vai se desprendendo disso, você vai não havendo mais necessidade de manter a mesma forma. Mas, de certa forma, o espírito ele fica revestido pela matéria. Agora, como é que funciona, sinceramente, eu não sei. Se a gente observar, por exemplo, aqui o livro, olha só que interessante. O André Luiz pergunta, e os 5 sentidos? Aí o Dinos responde, tem-os em função perfeita. Ou seja, os 5 sentidos lá, mesmo lá no mundo espiritual, ele tem perfeito. Sente fome, ele não fala que sente fome, ele chega a notar o estômago vazio. Ele tem uma sensação de estar vazio. Estaria satisfeito se recebesse. Está dando barulho aí. Deixa eu ver o que mais que ele pergunta aqui, ó. Pergunta se tem sede. Eu falo que sim, tem a sensação de sede, né? Embora não sofra por isso. Então, eu acho que as sensações continuam, é uma coisa interessante. Antes também eu achava que virava espírita, como se estivesse numa nuvenzinha lá, tudo belezinha, mas na verdade não é bem assim que funciona, né? Não sei se eu estou falando bobagem, tá, gente? Isso é a minha percepção. Vai lá, Maurão. Então, boa noite aí Boa noite a todos. Ana, pelo que a gente tem visto, até das comunicações, onde os próprios irmãos que são socorridos, no próprio Maria Francisca, eles reconhecem lá uma fonte de água. Tá? E, inclusive, foi assim, interessante, em várias vezes eu falava assim, mas olha só, aí teve um que era assim, de uma época mais remota, ele falou para mim assim, mas espera aí, mas a água não pode subir? Como pode isso, a água subindo? Né? Mas tem um chafariz, aí falei com ele que era um chafariz e tal, né? E dessa água, que ela fica uma fonte, né? Um chafariz assim, e lá no meio do jardim. Então, quer dizer, tem plantas, né?
E é usado em várias vezes. A gente Tá falhando a ligação, mano. então, tem uma rosa. Está falhando muito, né? Tá Melhorou agora? Melhorou um pouquinho. Vamos lá. Tá. Então, eles usam as essências das rosas e, sobretudo, uma rosa azul, e essa essência ela vai na água. E eles falam, bom, mas essa água é muito boa, né? Eu já estou me sentindo refrescado, já uma sensação de refresco. Então, quer dizer, a gente, numa condição mais sutil, porém, existe, né? Aí, à medida que talvez vai mudando a variação de mundos, né? Eu não sei se vai ter uma alteração mais profunda. E o Ezequiel é gente que tudo que os ritos necessitam, eles encontram para se alimentarem através do ar, né? Então, tem todos os ritos ali necessários. Entendi. Era só isso que eu tinha para falar. Mas é isso mesmo. Inclusive, nas reuniões mediúnicas, né, que a gente atende lá os espíritos, a gente sempre fica, como é que eu vou te falar? Dando, por exemplo, você está no hospital, falando que o espírito está no hospital, que o pessoal está recebendo medicamento, toma uma água, toma isso, toma aquilo. Então, eu acho que isso existe mesmo, né? E a gente tem que pensar que o nosso pensamento é matéria, né, cara? O próprio André Luiz fala, eu acho que em algum dos livros, agora não me recordo qual, que o pensamento, para nós, é muito, assim, abstrato. Mas, para eles, é como se fosse como é que fala? Tipo um plasma, né? Uma coisa, um plasma, uma coisa gosmenta. Então, por isso que Ezequiel sempre nos fala, ó, vigiai os pensamentos, que tudo que você pensa, você está criando. E tudo que a gente cria, nós somos responsáveis pelas nossas criações. E essas criações, elas se impregnam no ambiente que nós estamos. Inclusive, na conversa com os tutores na última quarta-feira, ele conversando com uma das tutoras lá, ele falou assim, ó, você sabia que o seu pensamento impregna nas paredes da sua casa? E se você, vamos supor, desencarnar um dia e você resolver dar vida para essas criações, elas vão aparecer, porque a casa vai ficar tipo casa fantasma, né? Então, acho que, inclusive, existe médiums que têm essa capacidade de ler, né? Acho que toca nos objetos e toca nos locais e consegue ler tudo que aconteceu ali. Inclusive, acho que nos Estados Unidos existem alguns médiums que trabalham em conjunto com a polícia para tentar desvendar os crimes, né? Que ele chega no ambiente e ele consegue fazer a leitura de tudo que aconteceu no ambiente. Ou seja, todo esse pensamento, toda essa energia que a gente gera fica impregnado nas moléculas, nos átomos, e fica tudo registrado. Só que a gente não consegue enxergar isso. E eu acho que por isso que Jesus fala que nós somos deuses, né? Se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue mover uma montanha de um lado para o outro. Às vezes a gente não acredita nisso, mas basta a gente ter a fé, né? Acho que basicamente seria isso. Eu vi uma outra, voltando um pouquinho aqui, pessoal, sobre a questão que quando eles saíram lá do túmulo daquela mulher, né, que ela estava muito desesperada, ele viu um senhorzinho também que era muito apegado ao dinheiro, né? Então, é o mesmo caso que a gente comentou anteriormente. O senhorzinho era tão apegado às questões da moeda, vamos dizer assim, que também não estava receptivo para receber a ajuda, né, da equipe espiritual. Fica muito preso, né? Aí até igual tem uma frase que falou assim, ó, segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso, para a gente trabalhar essa questão do desapego, né? Como que é difícil a gente trabalhar essa questão do desapego.
Alguém quer comentar alguma coisa? Me ajudar aí a conduzir esse estudo? Duas informações que eu me lembrei. A primeira é que o Ezequiel já comentou, né, que pelas nossas formas, pensamentos, né, pelas nossas criações, que a chuva, ela também é importante por isso, né, para justamente ajudar a dissolver um pouco, né, porque é tão denso tudo que a gente pensa, né, que se não tivesse a chuva, a espiritualidade, por vezes, teria dificuldade de vir à Terra, né, para fazer o trabalho. E isso que você comentou, o Vicente comentou comigo outro dia, que um médium, às vezes, ele não precisa nem tocar no objeto. A emanação de energia ali, que é da pessoa, por exemplo, que usa uma roupa, um objeto, só do médium olhar, ele já consegue perceber, e que sem que a gente perceba aquela energia, ela influencia pra caramba. Então, por exemplo, vamos pensar no bazar da casa. Se uma roupa tá ali e a pessoa, né, impregnou ela com uma energia negativa, é uma roupa que por vezes a gente observa que tem muita dificuldade de sair. E que aí a melhor solução é a oração, né, para ajudar a fazer essa limpeza. Então os objetos também precisam dessa limpeza, né, porque a gente impregna ele o tempo inteiro. E eu li há pouco tempo que na vida moderna está tudo tão acelerado, que o ideal seria que a gente fizesse essas limpezas, talvez até 2 vezes por semana, porque dali uma semana, por exemplo, a gente já impregnou tudo de novo, né? Então... Mas uma coisa interessante, Ana, que você está falando aí, para a gente pensar, né? Às vezes o Ezequiel traz para a gente a informação, a gente só recebe, mas não reflete. Sendo que o nosso pensamento se impregna nas paredes da nossa casa, em todo o ambiente, se a gente é uma pessoa deprimida, raivosa, ou seja lá, qualquer tipo que a gente seja, né? Isso fica impregnado. E se você fica o tempo todo alimentando essa energia, aquilo ali vai reforçando mais ainda todo o ambiente. Então, às vezes, você sai de casa, você dá uma renovada no ar, inclusive, fala assim, ó, quando você está muito assim, às vezes tem que sair, pegar novo ar, respirar, voltar de novo. Acho que por isso que é importante da questão do culto no lar, né, que ele fala, né? Que o culto no lar, eu acho que serve justamente para fazer essa faxina, a dissolver toda essa energia nossa e, e desprender aquilo, liberar isso para a terra, né? E às vezes a gente não se dá conta disso. Às vezes tem hora que a gente se pega assim, um dia a gente está bem, de repente no outro dia tá ruim de novo, porque às vezes um dia você melhorou, aí você caiu um tiquinho, aí talvez aquela energia que está no próprio ambiente, ela acaba te afetando. E às vezes a gente acha algum espírito obsessor, é isso e aquilo. Não é não. Às vezes é as nossas próprias criações que nós alimentamos. Então por isso que é a importância do vigiar e do orar, né? E disso que você está falando, a situação do Dimas, né? Nesse capítulo a gente vê isso, né? Que toda a dificuldade que tiveram ali no trabalho justamente pela falta do culto no lar. E o Ezequiel já comentou, inclusive, que a gente, né? Eu ainda não consegui raciocinar muito em como, mas que a nossa rua também precisa dessas proteções, né? Que também são portas abertas. Mas uma coisa que eu tenho lido muito é isso que você comentou, né, de espírito obsessor. É que eu vejo que a gente tende muito a culpar o outro, né, e a gente esquece que absolutamente tudo que a gente vivencia, tudo é responsabilidade nossa, né? Então não existe espírito obsessor. Existe uma pessoa que eu prejudiquei em algum momento da vida que está ali, né, me cobrando que eu pague. Oi? Até que você nem pode abre a porta aberta, Sim. o professor entra. Ou seja, se não houver sintonia, a porta está fechada. Ele vai embora. Agora, eu acho que a grande questão é que a gente está na condição humana, né? E é perfeitamente compreensível essa oscilação de humor, de energia, né? Tem dia que você está bem, tem dia que você não está. Né? Isso tudo que vai criando esses nós energéticos,
no organismo da gente, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive ontem. Uhum. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um médium curador, que ele chama-se Sérgio Cherche. E ele recebe o espírito de um médico alemão. Aliás, todos os médicos espirituais, a maioria deles é alemão, não é à toa, né? Esse Dr. Ludwig, ele era médico particular do Hitler e atuava muito no Terceiro Reich, de maneira não muito digna, né? Então, eles estão nessa missão reparadora. Ele, o Dr. Fritz e tantos outros. E foi uma experiência assim das mais impactantes que eu já tive, né? Porque eu tô com o meu organismo todo impregnado de dores e questões emocionais e depressões, etc, e medos. Então eu fui lá. E eu cheguei a ter algumas conclusões, né? Bom, primeiro ele falando lá assim, o nível de organização é uma coisa impressionante, mas é assim, é perfeito, sabe, assim, Bom, né? como que é o acolhimento, como que são as fases que você passa lá, você passa pelo acolhimento, depois você passa por passe, depois é que você vai para a cirurgia espiritual, depois da cirurgia você você recebe as medicações que eles formulam lá, não é que manda manipular em farmácia, não. É igual aqueles remedinhos do Ezequiel. Certo. Aí você passa pelas medicações e com receita, tudo direitinho. E eu cheguei lá, assim, eu estava assim, normal. Na hora que eu recebi o passe, eu abri a boca, mas eu chorava tanto, tanto. E a médica atrás de mim começou a abrir a boca, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, tô ruim demais. Tô ruim demais. Mas aí, durante o passe, eu fui me acalmando e assim, consegui entrar num estado de tranquilidade bem legal. Aí, quando chegou na hora da cirurgia, a cirurgia é feito... São 9 pacientes de cada vez. Você entra numa sala, que parece aquela sala do nosso lar. Tem aquelas macas com a cabecinha levantada, e aí você fica virado para a parede, tem uma iluminação toda azul, e a aparência do médium é muito, assim, me deixou muito, muito impressionada, porque ele é muito alto, ele é claro, de olho azul, parece um alemão mesmo, um médium, mas o médium é brasileiro, né? Mas ele parece. E ele foi, assim, de uma afetividade, de um calor, sabe, assim, muito legal. Então, ele fala justamente assim de como que a gente vai bloqueando esses pontos, né? E que o trabalho lá consistia em passar um bisturi magnético nos pontos que eles visualizavam que seriam necessários. Aí põe um algodão embebido em água fluidificada nos chakras todos, na testa, aqui na garganta, no coração, você fica... E aí começa o trabalho deles. E aí eu vi ele comentando com outro, porque tem vários médiums lá, né? Aí eu vi ele comentando com outro lá que eu era médium, ectoplasma, sei lá o quê, como é que chama? Uhum. E que isso possibilitava vários pontos de bloqueio. Porque tem muita coisa aqui dentro, né? Então, assim, se você não tiver um domínio, não souber encaminhar essa coisa, tem vários pontos de bloqueio. E
E aí ele realizou lá o procedimento que tinha que realizar comigo, eu passei por todos os trâmites lá, vou ter que voltar daqui 60 dias para fazer outra cirurgia, né? Agora, o mais impressionante que me ficou é o seguinte, porque, a princípio, eu pensava assim, eu vou lá e vou ser curada, porque eu tenho fé. Depois, eu falei assim, gente, e se eu não for curada, como é que vai ficar a minha fé? Né? Será que eu vou duvidar da minha fé? Então, várias questões passaram pela minha cabeça. Para, no final das contas, eu chegar à seguinte conclusão. Que há pessoas que chegam lá num estado tão precário que elas realmente são curadas pelo médium, né? E ele tem vários casos de cura comprovada. Que não é o meu caso, eu estou dando conta de exercer minhas funções ainda, né? E não sendo esse o meu caso, eu pensei assim, que eu ainda posso ser agente da minha cura, né? E que a maioria dos casos é isso que acontece, ele apenas facilita, ele te dá um facilitador, que é um desbloqueio dessas atitudes, que se você não se modificar, os canais vão ser todos bloqueados de novo, né? Você vai ficar doente de novo. Então, ele te dá a oportunidade de você mesmo trabalhar a sua cura, né? Que é o caso dessa mulher que estava lá chorando e que não aceitava ajuda, né? Então, assim, você tem que ter condições de ser agente da sua própria cura, né? E é isso que eu sinto que é o meu caminho, né? Então a gente é assistido de todas as formas, né? Desde o Dimas, que estava lá e que teve toda a assistência de que ele precisava, como aquela moça que estava lá chorando, ou o velhinho lá por causa do dinheiro, eles não estavam desassistidos, certamente, né? Eles não estavam recebendo uma ajuda direta, mas orações e amparo, com certeza eles estavam tendo, né? Então, assim, eu acho que essa questão desse capítulo fala muito disso, né? De como que a gente se encaminha pela vida, pela nossa vida material, colocando a nossa energia disponível para um trabalho, né, que favoreça o nosso crescimento, a nossa evolução, e aí a gente vai se tornando cada vez mais sutil, como você disse, né, Willy? Que você se desprende dessa materialidade, né, que é tão arraigada na gente, e vai se apegando mais à sua questão imortal, à sua questão imaterial, né? Até chegar num ponto de equilíbrio e poder se desagarrar da matéria. A Ana quer falar, pode falar, depois eu comento. É porque isso que a Patrícia tá falando, na sexta-feira, nada é por acaso, né? Na sexta-feira eu estava lá na livraria e eu achei um livro que é da série que a Sandra nos recomendou, Mediunidade, da mesma série de livros. E, Patrícia, eu acho que você poderia ler. Chama Amorosidade, a cura da ferida do abandono. Depois eu vou mandar uma foto no grupo. Que é uma pesquisa que está sendo feita no plano espiritual em relação a todos esses sentimentos nossos, de medo, de insegurança, e que quando você vai na fonte deles, como que a gente é o agente causador e a gente também é quem caminha a cura, né? Quem acha a cura. Mas explica de tudo, sabe assim, o que isso significa no nosso corpo físico, como que esse sentimento ele não vem de agora, dessa encarnação. São milênios que a gente vem cultivando uma série de atitudes e pensamentos e que agora, né, tudo se torna crônico. Mas acho que você tocou num ponto essencial, assim, de que a gente
A gente é o nosso próprio agente de cura, né? Então, assim, não adianta você passar por uma consulta com Ezequiel ou por uma cirurgia se você não se modifica, né? Então, eu acho isso... Você tá muda. Tá no mudo. Tá muda, Paty. É. Curas espirituais. Tá mudo o seu telefone, Paty? Tá mudo ainda. Ele foi escrito pelo Sérgio Cherche, pelo Rafael Papa e Maria Fátima Ramos. E ele tem a supervisão de um médico, é Paulo César Frutuoso. Ô, gente, tudo que o Ezequiel vem falando com a gente durante todos esses anos sobre energia e sobre o poder da energia na fabricação de células doentes no nosso corpo, é impressionante, mas ele vem falando assim e demonstrando todas as pesquisas científicas que têm sido feitas ultimamente e como que cada vez mais a ciência comprova o que o Espiritismo vem dizendo há anos, né? Que O livro, desculpa. como é que chama? Curas espirituais, né? Curas espirituais. Eu vou levar curas espirituais à luz da doutrina espírita. A primeira parte, ele faz uma exposição assim detalhada desse processo energético. Na segunda parte, é o Dr. Ludovic que responde várias perguntas, né, a respeito de como que essas energias interferem no nosso corpo, as curas espirituais como se dão, tal. E na terceira parte, ele faz um compilado de várias curas que foram feitas pelo Dr. Ludwig, com depoimentos dos médicos que tratavam essas pessoas, atestados, exames, essa coisa toda. Tem um caso aqui, por exemplo, que uma pessoa chegou porque estava com muita dor na coluna, e saiu de lá com a dor na coluna. Até que ele deu um tempo, ele tinha um problema cardíaco seríssimo. E ele tinha que fazer um controle mensal com o cardiologista. Aí ele foi no cardiologista, o cardiologista examinou e não achou problema. Aí refez várias vezes o exame e simplesmente o problema tinha sumido. Ou seja, esse cara, ele precisava dessa dor na coluna para manter ele centrado, né? Como que é importante a gente está cuidando da gente, mas a cirurgia que foi feita foi a cardíaca. Acabou o problema. Né? Então, a terceira parte são vários casos assim. Eu vou levar para vocês, porque eu achei muito interessante por causa dessa questão energética, sabe? Sim. Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, o próprio Ezequiel fala, né? O próprio Joseph fala muito essa questão da dor. Uhum. Né? E ele já falou isso, eu gravei isso na minha mente, que a dor é a única que vai nos levar para o processo de evolução. Não tem jeito. Só que muitas vezes a gente não entende o que é dor. Uhum. Às vezes eu fico me perguntando o que é dor, a gente escuta uma coisa aqui, eu posso até conseguir formar uma opinião, né? Uhum. Naquela palestra que eu publiquei lá no grupo da ANET, ela explica bastante o que é dor. Às vezes, uma coisinha que está te incomodando. Por exemplo, eu estou com saudade. Saudade é uma dor. A saudade é uma dor. Uhum. Se ela dói, né? Que ela dói, então o que eu estou fazendo de errado? Aí tem que fazer a pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Eu vi aquela palestra, excelente. Pois então, a gente tem que sempre estar perguntando. Eu estou com raiva de uma pessoa, o que eu estou fazendo de errado? Eu não posso deixar que o outro me faça eu ficar com raiva. Se eu estou com raiva, então, acho que tem uma desvantagem do Williker. A sensação que eu tenho que o tempo todo eu estou errada. Mas com certeza. Eu estou errada. Mas é isso mesmo, todos nós estamos errados. E por isso que a dor, às vezes, não é só a dor física, não é só a dor da doença, entendeu? Se eu tenho ciúme, é uma dor.
Então, você está errando em alguma coisa que te leva a ter ciúme. Seja questão de posses, questão de vaidade. Então, nós temos que trabalhar o nosso egoísmo, nossa... Eu acho excelente essa palestra, Will, justamente porque você, eu estou com ciúme porque o outro me causou isso. Não é o outro que causou, é você, né? Eu estou com ciúme por quê? Porque eu acho que eu tenho posse sobre o outro. Então, ela passa essa reflexão de onde que você está errando para o momento, né? Porque você é o agente de cura, né? Igual você falou, Paty. Então, É. nós somos agentes de cura da gente mesmo, né? Não é o outro que vai provocar nada, não é o outro que vai me curar. Sou eu, né, que permito que tudo me aconteça e sou eu que tenho capacidade de me curar. Uhum. E isso é importante porque a gente só consegue isso se a gente reconhece aquele defeito em nós. Por isso que é um processo demorado, né? Devagar e tudo. Eu penso assim, pessoal, acho que todos nós que estamos ali no Maria Francisca e que nos dedicamos ao estudo todos os domingos, nós estamos no caminho certo, né? É doloroso, é difícil, igual a própria Isabel fala, nossa senhora, será que não vai ter nenhuma tréguazinha? Eu achei que eu ia poder estar um pouco melhor, o negócio está piorando, mas às vezes está piorando porque trabalhar com Jesus não é fácil. Porque cada vez seu conhecimento vai aumentando e cada vez mais os questionamentos aumentam. E aumenta a resiliência também, né, Paty? Trégua a gente não vai ter nunca mesmo. Não tem essa. Não é fácil. Bom, pessoal, acho que já podemos encerrar, porque já são 19h05. E a gente termina esse capítulo 15, e eu acho que o que fica de lição dele, né, é sobre a questão da vida do Dimas, a questão do desencarne dele e o desenterro. Todo esse processo que ele passou, acho que o que fica de lição para nós, né? Que apesar da gente ser um trabalhador do Cristo, estar trabalhando no bem, a gente tem que preocupar também com o nosso lar, né? Fazendo o culto no lar, cuidando dos familiares da melhor forma possível. Para quê? Porque o nosso ambiente fique com as energias boas e que a gente possa ter o merecimento de ajuda da equipe espiritual no nosso desencarne. Acho que isso é fundamental, né? Corpo também, né, Williker? Porque em determinado momento aí no capítulo fala que o Dimas foi um excelente trabalhador, mas ele não preservou o próprio corpo. Foi o excesso, né, Paty? Ele trabalhou em excesso, né? O excesso de trabalho que levou o corpo dele a ficar doente. Sim. Então, assim, a gente tem que ser muito regrado com as coisas, né? É uma corda bamba mesmo que a gente... Justamente, tem que ter uma gestão, né, Paty? Igual no culto no lar aqui em casa hoje, eu estudei sobre a questão do tempo. Nós somos muito indisciplinados e a gente desperdiça muito o tempo. E o próprio Ezequiel, nas orações dele, ele fala lá também, como é que pode a humanidade do jeito que está, às vezes até paga por uma TV, por assinatura, por exemplo, para poder absorver lixo. Programas inúteis que a gente fica assistindo, fica lá achando que está relaxando e está absorvendo lixo para nós mesmos. Sim. Então, a gente tem que saber, até nisso nós temos que ser inteligentes, saber aproveitar o tempo o máximo possível, dentro daquilo que a gente consegue também, né, gente? Nós não somos perfeitos, estamos ainda humanizados e temos muito que aprender, mas dentro daquilo que a gente já conhece, buscar sempre estar fazendo o nosso melhor da melhor forma possível, né? Então, acho que esse capítulo do Dimas, acho que o aprendizado dele é esse, a gente fazer o culto do lar, cuidar do corpo, não deixar de ajudar o próximo, né? Mas, por exemplo, também, igual ele passou por um processo em que ele soube de um crime e escondeu isso, acho que isso, de uma certa forma, acabou que prejudicou. Nesse capítulo, a gente aprendeu também que a espiritualidade ajudou ali na dissipação das energias do desencarne, deixou para fazer o desligamento no último momento, durante o sepultamento, e depois que ele fez esse desligamento do corpo para o espírito, aí que ele se fortaleceu. Depois, esqueci o nome do espírito, acho que é o Jerônimo, né? Deu passes no corpo para poder dissipar as energias de vitalidade, para ser absorvida pela natureza,
e não ser absorvidas pelos os espíritos, digamos, vamos chamar de espíritos maus, né, entre aspas, aí, que estavam lá, né, para poder absorver essa energia. Os vampiros, né? Então, são tantas coisas que a equipe espiritual faz e trabalha, o mundo espiritual trabalha, que a gente, às vezes, desconhecia até as obras do André Luiz. Nós estamos tendo a oportunidade desse aprendizado, né? E contou também desse espírito que está muito apegado, ficou lá e tal. Ou seja, então, acho que nós estamos tendo uma oportunidade de ouro com esse aprendizado, para que a gente tenha uma caminhada mais serena, né? Estejamos todos preparados para a vida e não para a morte. Acho que essa é a mensagem desse capítulo aí. Certinho? Mais alguém quer fechar algum comentário? Não? Muito bom. Então eu vou pedir aqui Deixa eu ver. Pedir a Isabel para fazer a oração para nós. Ela está aí ou saiu? Escondidinha aqui. Brincadeira. Eu te acho, Bela. Não tem jeito. Deu as caras, hein? Só um comentário. Nós estamos numa escola, a Terra é uma escola, não é? Sim. Escola que não tem recreio. Mas a encarnação é o recreio, Isabel. Olha o nosso recreio aqui. Recreio aqui, uai. Estamos conversando, estamos aprendendo. Ela né? tem um momento de descanso, gente. Isabel, pensa assim, ó, que a encarnação é o recreio, só, porque lá no mundo espiritual as sensações são muito mais intensas. Aqui são bem menos, viu? Mais tranquilo. Então vamos lá, gente. Então, vamos fechar nossos olhos. Agradecer mais uma vez por este momento, por este grupo, por este estudo. Que possamos realmente levar tudo que estamos aprendendo para a nossa vida, para o nosso aperfeiçoamento, porque é o que estamos buscando e o que desejamos. Que possamos cada dia compreender melhor o sentido da nossa vida e sermos instrumentos fiéis do Cristo, para que dessa forma possamos auxiliar e também sejamos auxiliados. Obrigada, meu Pai, por tudo, e que possamos sempre estarmos disponíveis para que, de alguma forma, possamos retribuir tudo aquilo que nós recebemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Que assim seja. Antes da gente encerrar, tem que escolher alguém, como o Vicente não está aqui hoje, tem que escolher alguém fazer o estudo próximo domingo, né? Quem que é o usuário convidado? Quem está o usuário convidado aí, pessoal? Quem está aí? Está escondido, hein? Eu acho que é a Sandra, não é? É a Sandra? Você é a Sandra, não? Não, a Sandra estava com o nome dela, ela já saiu. Então, o meu tá como usuário convidado aqui. Não, mas Não, o seu está como utilizador convidado. Aí tem o outro usuário convidado. Está mudo. Bom, Então, tá bom. não quer se manifestar. O que é isso, utilizador convidado? Está usando o programa para ser convidado, para participar do estudo. Ô, Andréia, você pode fazer o estudo no próximo domingo para nós, o capítulo 16? Exemplo cristão? Sim, posso fazer. Então, beleza, então. Fica decidido. Então, pessoal, boa noite a todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, até quarta, né? Até quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até.